Bom dia a todos, amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, com as nossas famílias, com a nossa igreja, neste domingo, amém? Mais uma manhã juntos e hoje, excepcionalmente, nós vamos deixar apenas a palavra com você, por algumas razões do Revisão de Vidas ontem, nós vamos apenas deixar com você a palavra de hoje de manhã. Hoje à noite nós estaremos no culto presencial, das 7 da noite. Se você está no grupo que tem a escala para estar presente, você poderá estar, amém? Vamos estar juntos aqui logo mais. Mas como estamos com a nossa agenda, cada domingo pela manhã, nós queremos hoje deixar com você, ministrar ao seu coração mais uma vez uma palavra que nós cremos que seja da maior relevância para os momentos que nós estamos passando, para o seu dia a dia, para as dificuldades que todos nós estamos enfrentando, mas crendo que, como diz o apóstolo Paulo, que o poder de Deus se aperfeiçoa na hora da nossa necessidade, na hora da nossa fraqueza, no momento em que você mais precisa, no momento em que nós mais precisamos de força, é onde e é quando o poder de Deus pode nos ajudar e se manifestar. Amém? Nós estamos quase fechando a nossa sequência aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na semana que vem, no próximo domingo, nós pretendemos fechar esta sequência e vamos em outubro entrar em uma nova série. Já que no próximo domingo também nós teremos a nossa Santa Ceia. Amém? Guarde aí na sua agenda, dia 4 de outubro será o dia da Santa Ceia, quando estaremos ministrando mais uma vez juntos também a Ceia do Senhor. Glória a Deus. A segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ela foi escrita pelo apóstolo em momentos de muita necessidade do apóstolo Paulo. Ele começa o seu escrito ali mostrando que quando ele chegou ali em Corinto, ele chegou em muita fraqueza. Ele havia chegado, podemos dizer, desanimado, abatido com as lutas. Amém? A vida com Deus, especialmente para aquele que ministra, aquele que é líder, que atende a igreja, que cuida da igreja, como o apóstolo Paulo era um desbravador, um pregador que fundava igrejas, que cuidava de vidas. Muitas vezes ele se sentiu abatido pelas perseguições, pelas dificuldades naturais que ele enfrentou, pelos naufrágios, pelas lutas, pelas noites sem dormir, até pela fome que ele passou. Então, quando ele chegou em Corinto, naquela cidade, ele chegou e ele confessa isso ali no início da carta, que ele estava em muita necessidade, em muita luta. E chegamos agora no capítulo 12, quase já no final da escritura, da carta de Paulo, onde novamente ele traz a esta situação, mas sob um ponto de vista mais positivo. Ele tinha uma declaração, ele tem um testemunho para dar. E eu quero compartilhar um pouco com você, com a igreja nesta manhã, o que ele declara no capítulo 12, amém? Segunda carta de Coríntios, capítulo 12, e no verso a partir do verso 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você. Ou como diz uma outra tradução, a minha graça te basta. Amém? A minha graça te é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então veja, Deus está respondendo para o apóstolo Paulo: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo conclui dizendo: portanto, eu me gloriarei
ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Oh, amém! Glória a Deus por essa palavra. Veja, o apóstolo Paulo conclui, ele termina no mesmo contexto quando ele começou a carta, mas ele conclui em uma perspectiva completamente positiva, uma confiança em Deus. Apesar das lutas, apesar dos ataques do adversário, de Satanás, ele pôde chegar a afirmar estas verdades, esta experiência. Eu creio que Paulo está aqui falando não apenas teoricamente, ele não está falando de uma doutrina teórica, ele está falando do que ele experimentou, ele está falando da sua experiência com Deus em meio às lutas, em meio às perseguições. É importante também ressaltar que o apóstolo Paulo foi um homem extremamente sobrenatural. Ele vivia no sobrenatural de Deus. Desde a sua conversão foi sobrenatural. Jesus apareceu a ele sobrenaturalmente. Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já não estava mais na terra. Contudo, ele foi ao encontro de Paulo, na época Saulo, no caminho de Damasco. Então, Saulo, naquela viagem, no caminho do deserto de Damasco, ele foi surpreendido por aquela luz. Imagine, ele foi tocado pelo poder sobrenatural. Ele ouviu as palavras, ele teve um encontro com Jesus, como ele mesmo afirma, fora de tempo. Jesus apareceu a ele de maneira completamente nova. A nenhum discípulo, a nenhum apóstolo, Jesus apareceu da forma como ele apareceu para Paulo, naquele caminho. Então a conversão de Saulo foi sobrenatural. Ele ficou cego por 3 dias. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo até a casa de Ananias. Então veja, a experiência uma após outra dele vai sendo conduzida por aspectos totalmente fora do comum, fora do normal. Amém? Ele teve muitas vezes a visitação de anjos. Paulo foi orientado por anjos para sair de um determinado lugar, de uma cidade para outra. Ele foi protegido de naufrágios. Ele foi liberto de situações de morte. Ele foi apedrejado. Ele quase se fingiu de morto. Pessoas pensavam que ele tinha morrido. Ele foi salvo, de tantas formas. E ele declara sobre estas coisas no início do capítulo 12. Ele está dizendo que ele teve experiências fora do comum, sobrenatural. Ele afirma isso. No primeiro versículo ele diz, versículo 2, capítulo 12, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo foi arrebatado, ele teve uma experiência de êxtase. Eu não sei, eu nunca tive essa experiência, mas eu sei de pessoas que já passaram por essas experiências de ir ao céu, de serem levadas ao trono de Deus, a ver Jesus. Paulo teve tudo isso. Ele diz, eu fui arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que esse homem no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis,
coisas que ao homem não é permitido falar. Então Paulo teve experiências marcantes com Deus, sobrenaturais. Contudo, veja no versículo 5: nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. As experiências com Deus podem ser uma tentação ao homem, a indivíduos, a pessoas, exaltarem-se a si mesmas. Há este perigo, e Paulo fala desse perigo, ele reconhece esse aspecto. Por ele ser um homem tão extraordinário, por ele ter tido tantas experiências celestiais, ele poderia se gloriar destas coisas, ele poderia se exaltar destas experiências, mas ele diz: não, eu prefiro se eu tiver que me exaltar, eu vou me exaltar nas minhas necessidades, nas minhas fraquezas. É o que ele diz no versículo 5: nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, senão em minhas fraquezas. Evito fazer isto para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então Paulo não queria criar uma imagem dele mesmo diante das pessoas, como se ele fosse muitíssimo especial por ele ter tantas experiências sobrenaturais. Ele prefere então ficar naquela exaltação nas suas necessidades. Ele diz no versículo 7, a razão disso: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Nós temos aqui algo talvez até difícil de entender, de compreender. Como um homem como o apóstolo Paulo, tão abençoado, tão rico nas experiências do sobrenatural com Deus, foi levado ao paraíso, ouviu os anjos, ele teve êxtases profundos em Deus. Como um homem assim pode ou poderia ter sido atormentado por Satanás? E é o que ele diz: para impedir que eu me exaltasse. Que coisa! Às vezes seja necessário, como Paulo, você receber uma espetada, um espinho na carne para você, e eu percebermos que menos, né? Como se diz no popular, menos, baixa a bola aí que é menos, não se ache tanto, não pense que você é tudo isso, porque o apóstolo Paulo poderia falar estas coisas, ele poderia vangloriar-se destas experiências, mas ele foi, pela permissão de Deus, ele foi deixado ali ser espetado, atormentado por um espírito maligno, por Satanás, para que ele não se exaltasse. E isto é uma lição, esta é uma lição para nós. Não que tenhamos necessariamente que passar pelo que Paulo passou, mas é um indício de que muitas vezes Deus pode permitir lutas espirituais na sua vida, na sua família, experiências, situações, para que você e eu possamos nos humilhar diante de Deus, possamos ter mais dependência de Deus, possamos orar mais, amém? Possamos buscar mais a Deus. Quando tudo vai bem, é bom que assim seja, mas quando as coisas apertam, nós somos levados a buscar a Deus, a ter mais dependência dEle. Paulo está falando destas coisas, amém? É uma passagem que tem sido interpretada, tem sido estudada ao longo dos anos da história. Muitos acreditam que este espinho na carne que Paulo está falando
pudesse ser a sua enfermidade, né? Eu me lembro do meu pastor na minha adolescência, que quando pregava sobre esse texto, dizia que o espinho na carne de Paulo era que ele estava ficando cego, ele estava com a sua visão já comprometida, e ele então naquela quase cegueira já, então ele ora para que ele fosse liberto daquela enfermidade. Pode ser, é uma hipótese, mas nós também temos algumas outras, e eu prefiro até particularmente pensar que Paulo estivesse falando dessas experiências, desses problemas, dessas lutas, dessa situação que ele tinha que reconhecer que estava fraco, a sua fraqueza, a sua pouca força, talvez o seu emocional estivesse abalado, talvez o seu corpo mesmo por alguma enfermidade, mas veja, ele estava em uma luta espiritual. Ele está dizendo que ele estava sendo atormentado por Satanás. Há uma luta espiritual, assim como Jó foi atormentado, foi tocado nas suas circunstâncias, na sua família, nos seus negócios, com a permissão de Deus, mas com um propósito de Deus ali, mas ele teve que passar por aquela luta espiritual. Eu tenho certeza que este tem sido um tempo para a igreja de luta espiritual. Tenho certeza que você, meu irmão, meu querido, querida, você está passando luta espiritual. As coisas se tornaram difíceis em algumas situações, e você pode concordar comigo. Você pode estar se sentindo enfraquecido, com necessidades da igreja, com necessidades de estar talvez no culto, ou seja, você não tem conseguido orar, você não tem conseguido buscar a Deus por causa da pressão, você está fraco. Paulo estava fraco porque ele estava sendo humilhado no seu emocional, na sua identidade como homem de Deus. Ele poderia se exaltar das suas revelações, do seu alto nível espiritual, mas Deus permite que ele seja atormentado, para que ele possa e pudesse chegar a estas conclusões finais, que nós queremos também chegar com você nesta manhã. Ele diz, ele orou, ele pede: Senhor, me ajuda, Senhor, tira de mim este espinho na carne, resolve este problema, não é verdade? Ele ora, mas a resposta de Deus é uma resposta que talvez ele não estivesse esperando, mas que era o que ele precisava. A resposta de Deus é: minha graça, Paulo, é suficiente para você. Você está coberto pela minha graça, você está protegido pela minha mão. Oh, glória a Deus! Isto é bastante para você, isto é suficiente para nós. Não importam as circunstâncias que estejamos passando, que você esteja passando, mas que seja suficiente a graça de Deus. Amém? O cuidado de Deus, o favor de Deus, a proteção de Deus. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? No momento em que você está fraco, é o momento que Deus vai te fortalecer. No momento que estamos mais carentes e necessitados, é o momento que você vai ser atendido por Deus na sua graça, pela sua graça. Ele vai te dar força, Ele vai fortalecer você na sua fraqueza. Por isso ele diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente. Esta palavra é importante. Eu me gloriarei alegremente nas minhas fraquezas. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos sustenta em todos os momentos. Eu sei que quantas pessoas, como você na igreja, famílias, nós temos sofrido, temos passado. Você que tem perdeu familiares nesta pandemia,
você que teve que ser hospitalizado, você que teve familiares no hospital ou ainda esteja nos hospitais, você que momentaneamente ficou sem renda formal. Veja, são tantas as situações, mas tudo isso nós podemos crer pela promessa, pela palavra de Deus, que a graça de Deus está se manifestando para nos ajudar em nossas necessidades, em nossa fraqueza. Amém? Ele conclui no verso 10: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, me alegro, novamente ele diz, nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Glória a Deus, aleluia. Quando estou fraco, então é que eu sou forte, fortalecido na graça de Deus. Amém? Quais são ou quais têm sido as tuas fraquezas? Quais têm sido as razões que têm feito você se sentir fraco, necessitado, humilhado na presença de Deus? O que é que tem te feito, o que te tem feito buscar mais a Deus, orar a Deus, adorar mais a Deus, buscar a sua palavra? Que necessidades são essas? São problemas? É uma enfermidade? É um familiar? É uma situação pessoal? É um ataque do inimigo? É uma afronta maligna? Oh, em nome de Jesus, receba força e poder de Deus agora, para esta semana, para este final de mês, para que você vença no poder de Deus, amém? E seja forte, que esse momento difícil que você está passando, seja o momento de você ser fortalecido no poder de Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Graças por esta palavra, por esse testemunho de Paulo, amém? A minha graça, a graça de Deus, ele diz, é suficiente para nós, para mim, para você. Fortaleça-se nesta graça. Para terminar, estou lembrando daquele conselho que ele declara e faz a Timóteo, seu discípulo, lá no capítulo 2 da segunda carta de Timóteo. Fortifica-te, pois, meu filho, na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Fortifica-te na graça que está disponível, que está revelada em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, para mim e para você, mesmo na luta, na necessidade, na tentação, na guerra espiritual, ou podemos declarar: somos mais do que vencedores, por Cristo Jesus, que nos amou. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus, gostaria que você pudesse fechar os teus olhos ou fazer como você pode fazer, colocar a mão no seu coração. E queremos orar para que este poder, esta graça de Deus te fortaleça, nos ajude a prosseguir. Amém? A despeito do que possa estar acontecendo, é a nossa oração, e vamos orar juntos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, te damos graças pelo testemunho da palavra e da escritura e da carta de Paulo, pela experiência do apóstolo, por esse testemunho ser tão poderoso e tão rico, tão atual para os nossos dias, para a nossa vida, para a igreja, Pai, para os discípulos, para os líderes, para os pastores, para aqueles que estão na linha de frente, para aqueles que estão, Senhor, passando necessidades espirituais, emocionais, lutas, a despeito, Senhor, de sermos tão abençoados, tão enriquecidos, Senhor, ricos pela Tua graça, pelo Teu favor, Senhor, pelo louvor, pela adoração. Como nós somos abençoados quando Te adoramos e Te louvamos e Te agradecemos por esta palavra. Fortaleça meu irmão, minha irmã, fortaleça a família, Senhor, desta pessoa que me ouve, que nos acompanha nesse culto desta manhã. Que tenhamos, Senhor, uma semana de fortalecimento, de vitória, em nome de Jesus. E a Ti damos o louvor, a honra, a glória, em nome de Jesus. Amém, amém
e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe mais uma vez. É a nossa oração. Fique na paz. Até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém.